Que essa é uma das lutas mais imprevisíveis e mais emocionantes de Jujutsu Kaisen, a gente já esperava. Só que a imprevisibilidade de Gege Akutami nessa batalha está um nível acima. Hakari Kinji versus Hajime é uma luta que não para e que ela não está nem um pouco cansativa. Ela é frenética como tem que ser. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje trazendo mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, no capítulo 189, onde nós ainda não temos o desfecho da batalha de Hajime contra Hakari. Agradeço a todos vocês que estão deixando seu like, se inscrevendo, dando dislike também, compartilhando. Cara, tô muito feliz junto com vocês aqui trocando uma ideia sobre Jujutsu Kaisen. Eu ainda mantenho o mesmo discurso do que o Hakari vai vencer por conta da narrativa e tudo na história, mas a batalha está imprevisível. Me faz imaginar que eu sei que o resultado, por exemplo, eu sinto que o resultado vai ser o Hakari ganhar. Só que eu não sei como ele vai ganhar. Porque embora ele ative várias vezes os jackpots, você pode perceber que o Hakari não consegue dar fim no Hajime. E da mesma forma, o Hajime também não consegue dar fim no Hakari. Ele precisa de certas condições para descarregar a sua eletricidade e fazer com que o Hakari morra de uma vez por todas. Só que, como eu disse anteriormente, o que me deixa confiante na vitória do Hakari é a construção e a narrativa que o Gege Akutami utiliza nas suas histórias. Personagens importantes como Hakari e Yuta são personagens que não vão morrer tão rápido, se é que eles vão morrer em algum dia. Ou seja, sempre tem um desenvolvimento para o personagem. Já vilões, por exemplo, como o Ezo e o Keshizu, que são os irmãos do Chozo, eles não tiveram tanto desenvolvimento como personagens, tá? E morreram logo na batalha do Itadori com a Nobara. Isso é um dos exemplos, mas a gente pode ver que o Gege Akutami ele costuma matar os seus vilões muito mais rápido do que mata os seus mocinhos. E outra coisa é, quando ele trabalha os seus mocinhos, ele tem um tempo pra maturar esses mocinhos, conhecendo um pouquinho mais do passado, da história, dando mais bagagem pro personagem. E esse é um dos motivos que eu ainda me sinto confiante na vitória do Hakari. Com isso explicado, espero que vocês me contem aí o que vocês acham, porque agora vamos para o capítulo. Continuem no vídeo, hein? E bom, gente, o capítulo vai começar com o Hakari ativando a sua expansão de domínio mais uma vez, o que vai fazer com que ele se regenere nessa próxima rodada. O Hajime pressupõe que o Hakari agora vai utilizar a sua economia de tempo como vantagem e não a mudança de probabilidade, só que não, o Hakari continua mantendo a mudança de probabilidade e ele consegue mais um jackpot. E detalhe, ele conseguiu um jackpot com uma das personagens que são principais no seu joguinho. Ou seja, fiquem de olho nessa cartinha. Quando aparecia essa cartinha, tinha alguma coisa que poderia dar uma vantagem pro Hakari. Então fique esperto, porque mesmo que não tenha mostrado nesse capítulo, pode ser que algo interessante e muito interessante venha acontecer. Lembrando que não é só sorte, mas o Hakari na sua quarta vez, quando ele utilizasse sua habilidade, iria obviamente ativar o jackpot. Provavelmente o Hajime deve ter passado batido por isso. E é então que o Hakari elogia o Hajime, dizendo que ele não passou tantas vezes perto da morte, o que nos dá a entender que toda vez que ele ativava sua expansão de domínio, que ele lutava com alguém, era sempre assim, ele sempre passava perto da morte nos seus jogos. Por quê? Porque o Hakari, ele aposta tudo, ele vai com tudo. Então, obviamente, se tem risco alto, tem chances altas de você também morrer. Só que isso mostra mais uma vez a força do Hajime, porque o cara é muito forte. O Hakari nunca enfrentou alguém onde ele morresse tantas vezes assim em um dia só. Quase morresse, né? E bom, o Hakari, como um bom otaku, ele sabe mais ou menos como lidar ali com o Hajime e ele muda as propriedades não, a localização da sua barreira e com muita inteligência muda a localização para perto do oceano ali de Tóquio 2, onde tem uma barragem do oceano para a água não invadir, por exemplo, a cidade, esse monte de coisa. E o que acontece, gente? Se o Hajime cai no oceano, ele não pode utilizar a sua energia amaldiçoada. Como assim? Se ele utilizar, se ele cair dentro da água, se ele utilizar mesmo que seja um pouquinho, vai descarregar ele por completo. Então ele tem que suprimir toda a sua energia amaldiçoada e lutar sem utilizar ela. Só que como eles estão nessa barragem do oceano, eu ainda não entendi muito bem, acredito que talvez várias pessoas devam morrer ali, porque começam a aparecer maldições. Essas maldições começam a aparecer ali naquele local, provavelmente porque deve ser um local onde acumule talvez muito ódio, muita coisa ruim. Então, saindo as maldições ali direto da água, elas começam a atrapalhar para que o Hajime caia na água. Mas é então que eles começam uma batalha, o Hajime tenta ali ficar em cima das maldições, mas o Hakari consegue jogar ele dentro da água. E como o Hakari estava muito forte, o Hajime teve que utilizar a sua energia amaldiçoada e nisso que ele utiliza, ele não consegue desativar a tempo, cai dentro da água, acaba utilizando ali, acaba queimando os peixes, né? E dentro da água a energia amaldiçoada dele começa a se descarregar por completo. Então ele força ela para suprimir e ao mesmo tempo ele vai utilizar outra tática ali, criando uma eletrólise.
e criando essa eletrólise ele faz o gás cloro. Explicando basicamente é o seguinte, a eletricidade batendo ali na água, né, ficando junto com a água numa certa rotação e voltagem, consegue criar esse gás cloro que vai subindo ali no Hakari e faz com que ele caia diretamente na água, porque se torna automaticamente um veneno. E bom, o que o Hajime fez no final das contas foi suprimiu sua energia amaldiçoada, mas utilizou aquela que já tinha se descarregado para criar esse gás cloro ali dentro da água, através das reações químicas não naturais. É basicamente isso, só serviu para criar esse gás cloro, o Hakari cair na água, e quando ele caiu na água ele caiu meio desacordado, e é então que ele fala assim, ó, Hakari, vamos fazer uma pose aqui Naruto e Sasuke, né, vamos olhar aqui um dos dois, vamos dar um beijinho, né. Brincadeiras à parte, ele pega, olha pro Hakari, foi divertido, ele já venceu mesmo, porque também uma das táticas para vencer uma pessoa que tem a técnica amaldiçoada de reversão é utilizar veneno. E aí é mostrado pra gente uma cena da Uraume junto com o Getou. Pra quem não se lembra, o Chozo chegou a desferir ali um golpe e o sangue do Chozo é venenoso, acabou atingindo a Uraume lá no capítulo 137, o que desfez todo aquele gelo que ela tinha criado. Bom, legal de saber que a técnica de reversão não é totalmente infalível, ou seja, tem duas formas de vencer. Você destrói o cérebro de uma vez de uma pessoa num golpe só, e também temos o veneno que vai corroendo a pessoa por dentro, e para ela conseguir se livrar disso, ela precisa de uma técnica de reversão muito mais avançada. Como se fosse mais ou menos assim, eu tenho que ter um conhecimento avançado, por exemplo, com medicina, para vencer o veneno. Bom, falta pouco tempo pro jackpot acabar, só que o Hakari, nesse momento, enquanto o Hajime acha que tá tudo vencido, ele vai lá, acorda, solta todo o veneno, parece que pelo nariz. O Hajime fica sem entender nada, mas eu acredito que o Hakari ele deve manjar um pouquinho ali, pelo menos no mínimo de ciências, para poder se livrar daquele veneno. E é então que o Hakari começa a desferir vários golpes em cima dele, ainda vão faltar ali uns 5 segundos para vencer o Hajime. Só que o Hakari é uma pessoa que aposta alto, então ao invés dele fugir para depois retomar, fazer a expansão de domínio de novo, porque seria muito difícil fazer a expansão de domínio dentro do oceano, principalmente porque a água tá ficando quente. E é então que o Hakari começa a desferir vários golpes em cima do Hajime. O Hajime também se anima e parece que ele ativou a sua energia amaldiçoada, porque começa a brilhar ali os seus raiozinhos. Ou seja, ele vai descarregar tudo que ele tem ali dentro da água mesmo para lutar contra o Hakari. Acredito que aquela explosão foi simplesmente um super golpe, uma super descarga que ele vai tentar desferir no Hakari, porque talvez ele possa morrer e ao mesmo tempo matar o Hakari. Agora, vocês se lembram o que eu disse lá no começo do vídeo sobre os jackpots e sobre as cartinhas que aparecem ali no jogo do Hakari? Bom, a personagem que apareceu, aquela mulherzona toda bonitona assim, que ele conseguiu o jackpot, é uma das personagens mais importantes. E tem uma regra lá no jogo do Hakari que diz que quando ela aparece, talvez algumas coisas possam mudar, talvez não, talvez tenhamos alguma mudança de alguma coisa, alguma vantagem também. Então gravem isso na memória, porque aquela cartinha pode ter salvado o Hakari de morrer para o Hajime. O que deixa a luta cada vez mais imprevisível, só que a gente sabe que ainda tem muito para render dessa batalha. Eu acredito que o capítulo final mesmo dessa batalha, como eu disse anteriormente, vai ser no 190. Porque é aí que terminamos o capítulo de Jujutsu Kaisen. E gente, eu gostaria de falar pra vocês, essa luta está muito boa. Eu sei que tem muita gente reclamando, porque tá demorando muito. Cara, a luta tá super rápida, tá frenética. E o Gege Akutami, ele gosta de botar plot twist. Então, um capítulo vai ser basicamente o Hakari, né, imitando. Tô batendo em todo mundo. O próximo capítulo vai ser o Hajime. E o Gege Akutami sempre no final do capítulo vai dar um gancho pra um ou outro personagem. Ele já fez isso em várias lutas, e aqui nessa mesma do Hakari você pode perceber. Todo final de capítulo, vai lá o Hajime, bate pra caramba, o Hakari vai lá e dá uma virada bem no final, dá um gancho no final. Aí o próximo capítulo vai começar com o Hakari na vantagem, e aí depois no final o Hajime vai dar outra virada. Isso é comum no Battle Shonen, então não dá pra assumir realmente quem vai vencer ou não. Eu disse só que eu estou confiante na vitória do Hakari pela narrativa do personagem. Acredito que o Hajime não vai encontrar o Sukuna, e na verdade ele vai encontrar um oponente que deu um certo gás nele. Ou seja, a gente viu que lá no passado dele ele não encontrou ninguém e queria enfrentar o Kenjaku. Por quê? Porque ele queria enfrentar alguém forte. Por isso que ele pensou logo no Sukuna. Não é que ele tinha algo ligado ao Sukuna, ele só queria enfrentar pessoas fortes. E ele está enfrentando o Hakari. O Hakari, mesmo que você fale aí, sem a expansão de domínio ele não é nada, sim, ele não sei o que, ele não é nada. Pô, gente, se eu não tivesse mão eu também não seria nada, por exemplo. Então, mano, não existe o C, porque se fosse pra colocar assim, se o Gojo não tivesse 6 olhos, isso não existe. O que tá acontecendo é o que tá acontecendo, os fatos são esses, e o Hakari sabe trabalhar muito bem com a sua técnica e também com a sua expansão de domínio. Isso é muito interessante no personagem. Pode parecer que ele é muito fraco, porque
ele tá ali se arriscando pra caramba e tá sendo a luta mais acirrada do jogo do abate. A luta do Yuta, ela foi um tanto quanto mais propensa pro Yuta ganhar. O Yuta, claramente, ele é um dos prodígios e é um dos mais fortes. Só que o Hakari já é um personagem diferente, com características diferentes. E é isso que eu gosto nos personagens de Jujutsu. Cada um tem uma característica e não só isso. Eles têm que saber trabalhar com a sua energia amaldiçoada. Não é só soco, porrada e bomba, não é só poderzinho, não é só liberação de energia amaldiçoada. Você tem que saber trabalhar, você tem que saber fluir as coisas e saber utilizar cada habilidade que você vai tendo ao decorrer da sua luta. Bom, é assim que eu interpreto esse capítulo de Jujutsu Kaisen. Espero que vocês deixem aí as suas opiniões e, claro, as suas apostas. Ainda continuam apostando no Hakari? Vão mudar as suas apostas? Vão abaixar o preço? Como é que vocês vão fazer? Eu dobro a minha aposta em cima do Hakari. Essa é a minha aposta do Mano Joe aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até uma próxima. Um beijo no coração e valeu! Não se esquece de comentar aí, hein? Fui!